Salve pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de Geografia aqui no canal da Escolha Educação. Eu sou o professor Paulo Mendes, professor aqui do canal, e vou tratar com você hoje de um aspecto importante, o continente europeu e as questões ligadas à sua população ou às suas populações. Então o tema é Europa, aspectos humanos ou demográficos. Aqui no canal você vai encontrar, se você der uma procuradinha, você vai encontrar aí, tem uma parte, eu estou tratando de Europa já, essa é a quarta aula que eu estou tratando de Europa. Numa aula eu tratei de Europa, um quadro natural mais completo, na outra eu peguei só o aspecto relacionado à vegetação europeia, numa outra aula eu tratei da União Europeia, então do processo de unificação, e agora vou nos aspectos humanos, ou demográficos. Então você que está vindo aqui comigo, seja bem-vindo. Hora de pegar aquele seu caderno, aquele seu lápis e vamos nós para a aula, ok? Primeira coisa importante, se eu estou falando do continente europeu, vamos para um panorama. Então, o continente europeu tem mais de 10 milhões de quilômetros quadrados, seria uma área assim, contínua, Europa e Ásia poderiam compor o mesmo continente. No entanto, devido a fatores histórico-culturais, são separados. Então, o continente europeu, 10 milhões de quilômetros quadrados, ou a numeração exata está aí, você está percebendo. Divisão, por volta de 50 países. População, que é o tema desta aula, 745 milhões de habitantes, de acordo com os dados de 2024. Então, o continente europeu representa cerca de 9,1% da população mundial. Ficou faltando ali o símbolo de porcentagem no número, mas isso não vai interferir em absolutamente nada. Então, se eu vou falar de população, eu vou retomar alguns aspectos importantes. Tem duas tabelinhas aqui, pegando os 42 países europeus, não peguei todos, mas com suas populações. Aí você está olhando o número e fala assim, poxa, mas esse número está com 10 anos de diferença. Não tem menor problema esta questão, é só para dar uma noção do processo. Então, quando eu falo de população, eu estou me referindo ao quê? É um termo genérico. A população, ela envolve uma divisão por faixa etária, ela envolve uma divisão por gênero, ela envolve N divisões por aspectos sociais, culturais, religiosos. Então, o termo população por si só é uma abstração, mas nesse caso, o que eu estou mostrando aqui? A população absoluta. Então, quando olhamos a Europa, de maneira geral, o país mais populoso da Europa, genuinamente europeu, é a Alemanha. Por que eu estou falando genuinamente? Porque a Rússia, ela tem uma parte do seu território, cerca de 4 milhões de quilômetros quadrados na Europa e o restante na Ásia. Então, o país mais populoso da Europa, propriamente dita, é a Alemanha, com um pouco mais de 80 milhões de habitantes. A Rússia tem 144 milhões. O que importa aqui? Se nós considerarmos os países populosos, aqueles países com mais de 100 milhões de habitantes, nós vamos ter a Rússia como sendo o único país com território na Europa com a população acima desse limite. Os demais países, todos abaixo desse limite de 100 milhões. Uma coisa é população absoluta, a outra coisa é população relativa ou densidade demográfica. Então, população absoluta é o número total de habitantes de um lugar. População relativa é o número médio de habitantes por um lugar. Tem um aspecto aqui que é muito importante de ser observado e nós vamos analisá-los mais adiante, que é a taxa de crescimento médio anual. Então, quando eu olho para a população, olhando a evolução demográfica, evolução, leia-se, crescimento demográfico, este número ele é muito importante, ou este percentual ele é muito importante. Veja que aqui, vários países como Espanha, Ucrânia, Romênia, Portugal, Chipre, Hungria, Chipre está aqui, a Grécia, vão aparecer, a República Tcheca, por exemplo, vai aparecer também com um crescimento vegetativo ou com um crescimento populacional negativo, o que significa que a população está decrescendo. Mas vamos analisar isso mais adiante. Então, olhando, tem uma parcela de países aqui
que vem na casa dos 60 milhões, né? França, Reino Unido, Itália, depois a Espanha com 46 milhões, a Espanha tem quase que a mesma população do estado de São Paulo. O estado de São Paulo tem 45 milhões de habitantes, né? Depois, um conjunto pequeno de países na casa dos mais de 30 e menos de 50, e o restante com menos de 20 milhões de habitantes, ok? Então, de maneira geral, embora a Europa tenha um número significativo de habitantes, né, mais de 700 milhões, os países europeus, eles são pequenos em termos de população. Vamos adiante. No que diz respeito à formação desta população, a Europa tem uma grande variedade linguística. Então, quando eu olho para o continente europeu, eu vou encontrar aqui, né, a questão da variedade linguística. Olha, os português, o italiano, o inglês, o francês, o espanhol, o alemão, o romeno, o russo, o sérvio, o croata, né, e aí outras línguas, e além, óbvio, das línguas nativas. Então, essa diversidade, ela é presente na maior parte dos países, e na Europa também. Ao mesmo tempo que nós temos uma grande diversidade desse ponto linguístico, nós também temos na Europa um aspecto que não é o foco desta aula nesse instante, mas que é importante de ser destacado, né? Nem tudo são flores no continente europeu. Há vários movimentos separatistas na Europa, como, por exemplo, na Escócia, né, como, por exemplo, na Bélgica, como, por exemplo, na Espanha e como, por exemplo, na Itália. Basicamente, os movimentos separatistas, eles se pautam pelo quê? Pelas diferenças étnicas, pelas diferenças culturais, né, e muitas das vezes isso vai sendo alimentado durante muito tempo. Veja que, assim, né, a diversidade é algo que deveria ser muito valorizado, muito contemplado nesse aspecto, mas nem sempre essa diversidade, para alguns grupos em específico, ela é bem quista, né? Ela é bem vista, e aí você acaba tendo que os movimentos separatistas. No caso da Itália, a questão não é nem de diversidade étnica, a questão da Itália é uma questão mais econômica, propriamente dita, né? O norte da Itália é bem mais desenvolvido do que o sul da Itália. Então, aí tem vários movimentos. Mas não posso falar deles somente porque no Brasil nós também temos movimentos aí separatistas, mas não é o foco. Vamos adiante. População europeia. Para eu olhar a população europeia e a população de qualquer lugar do mundo, eu tenho que levar em conta alguns fatores básicos. E o primeiro fator é a chamada evolução ou crescimento desta população. Então, quando eu olho para este primeiro gráfico aqui, né, produzido pela Organização das Nações Unidas, pela divisão de demografia, o que eu percebo? Ó, lá começa lá em 1950, né, e aí você tem assim, na Ásia, tem um grande crescimento da população asiática, né, que está sendo colocado aqui até o limite, né, por volta de 2040. Depois, ó, nesse ponto é aquele ponto em que vai parar de crescer, vai estabilizar e depois vai começar a diminuir. Esta é a previsão para o continente asiático. Quando pegamos o continente africano, em vermelho, o que a gente pode perceber? Aí, em 1950, né, um crescimento pequeno, aí ele começa a se expandir de forma mais específica a partir daqui, ó, né, dos anos 2000, a partir do século 21. E aí você vai ter o quê? Uma projeção de crescimento mais acentuado. O que explica, ou o que explicaria essa questão da evolução do crescimento da população no continente africano? A redução da mortalidade. Né? Então, fatores ligados à urbanização, mais acesso à saúde curativa, preventiva, mais acesso ao saneamento básico e, fundamentalmente, né, ao processo aí de transferência da população do campo para a população das cidades. Continente, né? Continente europeu, veja que é esse amarelo, ó. Continente europeu, ele não vai apresentar um crescimento significativo. E óbvio que a partir aqui de 2020, ó, tá vendo que ele vai ser, né? Quando a gente pensa na América Latina, por exemplo, né, vai superar o continente europeu. E no continente europeu, então, a gente tem uma realidade. Qual é a realidade? Já que o continente europeu é o foco desta aula. A Europa inteira tem uma taxa de crescimento populacional, tá, abaixo daquilo que é chamado de taxa de reposição populacional.
A Organização das Nações Unidas considera, por exemplo, que para um país poder repor a sua população, ele precisa crescer em torno de 2,1% ao ano. Quem tem um crescimento superior a isto pode ter problemas relacionados à necessidade de investir muito em, principalmente, saneamento básico e infraestrutura para atender a maior parte da população, que será jovem, e quem tem um crescimento muito abaixo deste índice, terá problemas, com certeza, com a questão da população economicamente ativa e da chamada mão de obra disponível. Então, nesse aspecto, o continente europeu, dentre todos aqui, é o que tem uma projeção de crescimento entre 1950, para chegar em 2100, a mais baixa, 1,2, que é muito baixo mesmo. Ok? Então, olhando para isso, para a evolução demográfica, e agora, pensando especificamente, neste território, Europa, nós vamos ter o quê? Então, olhando para a evolução, a esperança de vida da população na Europa, o que nós percebemos a partir da análise destes dados? Que nos anos 50, lá do século XX, a população europeia vivia em média 62 anos. Nos anos 50 do século XX, a população brasileira vivia em média uns 42 anos, uma diferença bem significativa. E conforme o tempo foi passando, o que percebemos? Que a população europeia tem uma projeção, a partir aqui de 2030, obviamente, mas que ela vem apresentando uma manutenção da elevação da expectativa de vida. O que significa elevar a expectativa de vida? Significa que as condições de vida são boas, significa que a maior parte da população tem acesso aos bens e serviços necessários para uma sobrevivência digna. Então, analisando os dados, percebemos que, se lá nos anos 50 os europeus viviam 62 anos, a partir dos anos 60, isso passa para 68 anos. Então, nós temos aí um crescimento de 9,8%. Esse crescimento, ele continua, ele só vai reduzir o seu ritmo aqui na primeira década do século XXI, em que vai cair lá dos anos 90, na passagem exatamente, dessa virada aí de século, ou de início de milênio. O que nós vamos ter? Uma mudança, uma queda mais significativa da evolução. Então, sai de 73,1 para 73,4, há um aumento aqui somente de 3 meses na expectativa de vida. E a partir daí, ela segue aumentando. O que isto comprova? Que as condições de vida na Europa, guardadas as devidas proporções, ou seja, se mantidas as condições atuais, os europeus viverão lá por volta de 2100, em torno de 89,4 anos. Esta situação tende a colocar a Europa naquilo que os demógrafos chamam de crise demográfica. Por que uma crise demográfica? Porque existe um parâmetro. Então, um país, para ter uma estabilidade demográfica, ele precisa crescer em torno de 2,1% de crescimento ao ano. Na medida em que os países europeus não apresentam isso, e nós analisamos os dados agora há pouquinho e percebemos que a Europa tem crescido em torno de 1,2%, os países vão ter o quê? Alguns problemas presentes na sua realidade. Então, vários deles já estão vivenciando isso. Quais problemas? Primeiro, a redução da oferta de mão de obra. Então, redução da população economicamente ativa. E por que você tem uma redução? Ora, porque as pessoas estão envelhecendo. Então, é chamada de população economicamente ativa toda e qualquer pessoa que esteja procurando emprego e esteja inserida no mercado de trabalho. Esta população faz parte da chamada população adulta de um lugar. E esta população adulta é considerada entre 20 e 59 anos, de maneira geral. A partir dos 60 já é chamado, ou já são considerados idosos. Então, nesse sentido, queda da pé e redução da oferta de mão de obra. Ao mesmo tempo, esses países enfrentarão, ou já estão enfrentando, problemas na sua estrutura previdenciária. Por quê? Porque se eu tenho menos gente trabalhando e mais gente se aposentando, não é que tem mais gente do que aposentando do que trabalhando. Você tem menos gente lá no mercado de trabalho. E eu tenho um aumento da população que está em idade de aposentadoria, o sistema vai ter que manter isso. E para esse sistema manter isto,
ele vai ter que cobrar mais de alguém, né? Ou ele vai ter que pagar menos benefício para o outro. As duas situações são ruins, são péssimas de maneira geral. Então, aí o que se faz normalmente nessas reformas é, de repente, elevar o tempo de trabalho dessas pessoas ou o tempo de contribuição. Olhando aqui para esses dados, ainda voltando, né? Veja, ó, se a meta é crescer 2,1%, países que estão crescendo 1,12%, né, estão com crises muito acentuadas e em vista. A partir daí, tem uma coisa que é muito difícil de ser resolvida, né, que é elevar a taxa de crescimento populacional de um lugar. Por que é tão difícil? Porque só existem duas maneiras de fazer isso. O chamado crescimento vertical, né, que corresponde à diferença entre o número de nascimentos e o número de mortes, e aí nós vamos ter o quê? Nascimentos menos mortes de maneira geral, você vai ter uma situação específica, você vai ter que incentivar as pessoas a terem mais filhos. Num lugar onde as pessoas têm boas condições de vida, né, as políticas que foram tentadas ou implementadas em alguns locais se mostraram sem validade, ou seja, inócuas. Por outro lado, você pode, né, promover o crescimento horizontal. O que é o crescimento horizontal? Abrir o país para a chegada dos imigrantes. Agora, a imigração também se torna um problema em muitos lugares. Por quê? Porque quando você cria um programa de imigração, né, quem é que você vai aceitar? Todos. Essa é uma pergunta. Né? Se você não for aceitar todos, quer dizer, você tem como fazer algo desta maneira, sendo democrático? Não sei. Como é que você agirá, por exemplo, com aqueles grupos que, em tese, você não quer? E quais seriam esses grupos? Aquela mão de obra menos qualificada. Então, sempre haverá um problema e, com certeza, sempre haverá, nesta sociedade, algumas discussões a esse respeito. Olhando para o mapa aqui, ó, Itália, Grécia, Croácia, Letônia, Lituânia, né, são países que, de acordo com esse mapa, tem populações que estão, né, que vão diminuir a partir de 2070. População que vai crescer até 2070. Suécia, Dinamarca, tal, Irlanda. Aí Malta vai aparecer aqui, Chipre vai aparecer aqui, mas são populações, né, bem pequenas. Por isso, né, voltando, a Europa tem, né, uma excelente qualidade de vida de maneira geral, embora, né, vários países europeus também venham enfrentando problemas relacionados a aspectos sociais, perda de direitos, cortes de investimentos, crises na área de saúde, na área de educação, que são, né, elementos relacionados às chamadas políticas neoliberais que, durante muito tempo, não estiveram tão presentes no continente europeu, mas que agora, né, estão bem presentes em vários países. Ok? Então, isso é um dado importantíssimo. Segundo, tem a questão, né, para ser observada do ponto de vista matemático, vamos dizer assim, ou se você quiser, do ponto de vista econômico. Tá? A economia tem que crescer e a população também precisa crescer. Então, você tem que fazer com que haja crescimento populacional, tá? E, ao mesmo tempo, haja crescimento econômico. No caso específico, dadas as, né, as condições atuais de temperatura e pressão, né, eu estou brincando aqui, mas pensando, por exemplo, hoje é dia 2 de abril de 2025 e está marcado para as 17 horas de hoje, horário de Brasília, né, o lançamento de um conjunto de políticas do governo Trump para aumentar tarifas alfandegárias, tarifas comerciais. Isso não tem como os Estados Unidos aumentarem as suas tarifas comerciais sem isso repercutir em vários lugares do mundo, ou seja, sem repercutir na economia mundial. E não há como, tá, as condições econômicas não repercutirem, por exemplo, nas questões relacionadas ao crescimento demográfico. Então, o cenário europeu é um cenário bem preocupante nesse aspecto. Vamos adiante? Então, ó, para eu entender efetivamente, ou para eu conseguir analisar efetivamente as informações sobre demografia, tá, os estudos geográficos se utilizam muito das chamadas pirâmides etárias. Eu trouxe aqui uma pirâmide etária produzida lá pelo Mundo Educação, de 2023, da população mundial. Então, lá em 2023, população mundial, 8.045.311.447 pessoas. Mas o que importa para a gente? Entendermos o que é uma pirâmide etária. Então, não vou falar da população mundial, nem de, né, nenhum outro lugar de forma mais acentuada. O meu foco é Europa. Então, olhando para o formato da pirâmide, quando eu vou olhar a pirâmide, eu tenho que olhar para a base da pirâmide, tá? Então, vou ter uma pirâmide
de base larga, que aí eu tenho uma pirâmide chamada de pirâmide crescente, nós já vamos ver, né, isso já, lá no formato dela. Eu tenho que olhar para o meio aqui da pirâmide, por quê? Porque a partir do meio da pirâmide, principalmente a partir dos 20 anos aqui, ó, até os 59 anos, é onde eu vou ter aquela chamada população economicamente ativa, onde eu vou ter aquela galera que está inserida diretamente lá no mercado de trabalho, e vou ter aquela população idosa. Então, o topo da pirâmide crescendo é importante porque vai denotar o quê? Que as condições de vida estão melhorando. Tá? Mas para que as condições de vida permaneçam, continuem melhorando, é necessário você ter condições de sustentar esse processo. Outra coisa importante, as pirâmides etárias elas vão trazer, né, a divisão por gênero, por faixa etária e por gênero. Então, feminino do lado direito, masculino do lado esquerdo. E aí, quando nós observamos aqui, ó, principalmente no ápice da pirâmide, ou seja, no topo da pirâmide, nós percebemos, tá, que há um percentual maior de mulheres do que de homens. Isso se deve a quê? Basicamente, tá, às chamadas políticas de prevenção. Então, as mulheres fazem medicina preventiva de forma muito mais efetiva do que a população masculina. Tem outros fatores que vão interferir nisso, como, por exemplo, a violência, né? Tem outros fatores que vão interferir nisso, como, por exemplo, a atividade relacionada ao trabalho, né? Esta coisa toda pode interferir, mas a grande questão é saúde, ok? Então, olhando para a pirâmide da população mundial, lá em 2023, o que nós notamos aqui, ó? Que ela mostra, entre outros aspectos, a predominância de um grupo de 20 até 59 anos. Então, tanto de homens quanto de mulheres, ou seja, população adulta. E esta população adulta representando cerca de 27% da população mundial. Mas o nosso tema é Europa. Então, o que eu preciso aqui, né, chamar a sua atenção? Para que você observe o formato da pirâmide. Essa não é uma pirâmide europeia, essa é uma pirâmide típica de país chamado de subdesenvolvido. Então, é uma pirâmide crescente, é uma pirâmide onde a base dela é uma base, né, grande e o ápice é muito pequeno. Então, nestes lugares, os países que apresentam este tipo de pirâmide são países que necessariamente terão que investir bastante em saúde, educação, saneamento, né? Por quê? Porque você tem a maior parte da sua população, né, jovem. Tudo bem? Aí vou adiante. Tem aquela pirâmide que é chamada de adulta ou estacionária, que você tem o quê? Você tem um estreitamento da base, ó, tem um estreitamento da base aqui, tá? E ao mesmo tempo você tem o início da ampliação dessa galera que está, né, que não está ainda na população adulta, mas que está crescendo essa parte, tá, que já é de uma galera acima de 10 anos, ok? Então essa é uma pirâmide típica daqueles países que são chamados aí de em desenvolvimento, tá certo? E nós vamos ter aquela pirâmide chamada de pirâmide envelhecida, ou pirâmide decrescente, ok? O que é essa pirâmide? É uma pirâmide onde a população adulta é predominante, eu vou ter uma base bem reduzida, tá? Mas eu vou ter um número bem significativo de idosos. Então aí você tem o quê? Ó? A base está sendo reduzida, essa parte vai compor o maior núcleo da população desse lugar, mas o topo também está crescendo. Então você vai ter que, né, garantir aí o sustento desse topo da mesma forma que tem que garantir o sustento dessa base. Certo? Então, essa é uma pirâmide típica de países desenvolvidos, a exemplo dos países europeus, que vamos olhar aqui neste slide. Olha lá, ó. Alemanha 2019, veja, né, população de 0 a 4 anos, 2,4% de homens, 2,3% de mulheres. Quando a gente chega aqui, ó, no topo da pirâmide, veja, né? População de 85 a 89 anos, 0,7% de homens, 1,2% de mulheres. Mas a Alemanha é um país tipicamente de pirâmide decrescente. Portugal, idem, né? 2% de população aqui de 0 a 4, homens, 1,9% de mulheres. O mesmo vai valer para a Itália, né? 2% e 1,9%. Então, 3 países com pirâmides decrescentes, 3 países com pirâmides que comprovam o que foi dito anteriormente a respeito da crise, né, relacionada à população na Europa. Olhando para 2 países, né, lá do chamado leste europeu. Então, estou olhando aqui para a República da Macedônia, um país que integrava a ex-Iugoslávia.
Veja, e agora é chamada até de Macedônia do Norte, né? 2,9%, tá, de homens de 0 a 4, 2,7% de mulheres. Mas veja que aí você tem um desenho, né, que é um pouquinho, a base está um pouquinho mais larga, mas de toda forma, né, você tem aqui esse miolo crescendo. E a Bulgária. Então, veja que a Bulgária aqui é 2,3 e 2,2. A base está mais ou menos no mesmo patamar dos outros países europeus, 2,4, 2,3, 2,0, 1,9 e por aí vai. De toda forma, tá, os países europeus, as pirâmides, elas vão confirmar. Eu peguei o caso aqui da Itália, tá, vão confirmar o quê? Vão confirmar o fato de que os países europeus estão envelhecendo muito rapidamente, o fato de que muitos deles, né, já entrarão muito em breve num processo de população decrescente se, né, seus respectivos governos não adotarem nenhuma política eficiente de rejuvenescimento desta população, tá certo? Alguém poderia me dizer assim, você deixou de colocar aqui a chamada pirâmide rejuvenescida. Existe essa possibilidade de rejuvenescimento da população. Existe sim a possibilidade de você ter, né, um outro desenho de um país que foi ampliando a base novamente. Mas esse desenho ainda é, né, uma espécie de ficção. Por quê? Porque os países que têm adotado políticas natalistas têm sido muito pouco eficientes no que diz respeito ao aumento da sua população, né, de forma vertical. Você pode ser muito eficiente, se você quiser, no aumento da população, né, de forma horizontal, ou seja, com a imigração. E aí eu peguei do mesmo, né, site Mundo Educação, fazendo referência a eles aqui, ó, a Itália em 2023 e o Brasil em 2023, para fazer uma comparação. A pirâmide etária brasileira é do tipo estacionária, né, então de país que está em desenvolvimento, tem um termo que vai ser utilizado durante um processo que é o chamado bônus demográfico ou janela demográfica. Nesse termo, bônus ou janela demográfica, o país terá a maior parte da sua população economicamente ativa e depois do bônus ou janela demográfica, que normalmente dura em torno de 30 anos ou de 3 décadas, esse país vai ter um envelhecimento mais acentuado. O Brasil está tendo um envelhecimento, né, de sua população de forma acentuada. Aliás, tem chamado a atenção em relação a isso, tá? Comparativamente, o que nós vamos perceber? Ó, veja que o Brasil aqui, de 0 a 4 anos, tem 3,3% da população, tá, masculina e 3,1% feminina. A Itália 1,8% e 1,7%. Tá? E um meio aqui, ó, a Itália, população entre 45 a 49 e 55 a 59, é onde eu vou ter uma expansão maior da pirâmide italiana. No caso brasileiro, onde eu vou ter uma expansão maior, está aqui, ó, de 35, tá? Então eu vou pegar de 25, basicamente, de 20 a 24, para chegar até 44 anos. Então, ó, a maior parte está nesse processo. O caso em questão é a Itália, né? Então a Itália precisa, aí, de certa forma, resolver esse aspecto. Aí, para, né, caminharmos para o fim da análise desse aspecto sobre crescimento populacional, tem aqueles países que estão enfrentando o chamado crescimento negativo, e aí tem projeção. Então a Alemanha, por exemplo, lá em 2020, falando-se em 80, né, e 3 milhões de pessoas, aí a perspectiva é que a Alemanha tem em 2100 74 milhões de pessoas. Então vai ter uma redução aí de basicamente 9 milhões de habitantes. No caso da Rússia, de 145 milhões para 126, uma redução de 19 milhões de pessoas. O caso de Belarus, de 9 milhões para 7 milhões, então, menos 2 milhões de habitantes. Isso é significativo, gente. É possível que os países europeus, então pensa assim, você entrando numa situação de crise econômica, e a sua população reduzindo, a tendência é de ter mais crise ainda. Porque aí a capacidade de mão de obra e a capacidade de atrair investimentos, ela vai se reduzindo, certo? O que importa para a gente? Reafirmar aqui que os países europeus têm baixo crescimento populacional e alguns deles estão, em vias de entrarem num processo de redução de sua população, se não houver, um processo de elaboração de política demográfica que dê conta de suprir, ou de repor esta população. Fechando o tópico, nós vamos então aqui, só retomando. Então existe uma taxa de reposição de população que é de 2,1%.
Os países europeus têm um crescimento abaixo daquilo que é o esperado. A consequência disso é redução da população economicamente ativa, redução da oferta de mão de obra, né, e tendência de crise em sistemas, como, por exemplo, o previdenciário. Tá certo? É isso. Guarde esse tema, porque esse é um tema que vem, assim, ó, de maneira geral, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. E aproveitando que eu parei aqui para fazer, né, quase que uma pausazinha, ó, se você ainda não curtiu essa aula, curte aí a aula. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, porque aí o YouTube vai entender que o nosso conteúdo ele é importante, ele é relevante e vai distribuir mais a gente para os outros, né? E por que a gente precisa disso? Porque a gente acredita que, através do conhecimento, nós poderemos contribuir com muitos alunos que eventualmente não tiveram acesso a esse conteúdo, ou com muitos alunos que precisam revisar esses conteúdos para poderem fazer seus vestibulares. Beleza? Estou contando aqui contigo. Vamos adiante. Um outro tema dentro da população na Europa, urbanização. Então, o que é urbanização? Urbanização consiste basicamente num processo recente em que eu vou tendo a transferência de grande parte da população do campo para as cidades. O grande elemento responsável pela urbanização dos países chama-se industrialização. E nós sabemos que o continente europeu foi o primeiro aí a começar o processo de industrialização. A revolução industrial que aconteceu lá no Reino Unido por volta do século XVIII, ali início do século XIX, e mais especificamente a partir da segunda metade do século XIX, foi um grande propulsor, impulsionador do processo de urbanização. Então a galera sai do campo, vai para a cidade, e aí eu vou tendo essa urbanização. Ela envolve, obviamente, uma disputa pelo território, ela envolve a necessidade de infraestruturas básicas, de serviços fundamentais à população. Conclusão, o continente europeu é um dos mais urbanizados do mundo. A taxa de urbanização na Europa ela é superior a 75%. E quando olhamos para alguns países em específico, ela chega a mais de 80%, tá certo? Aí, se você quiser um dado comparativo, o Brasil deve ter por volta de 83% da sua população morando nas cidades. É claro que, da mesma forma, quando eu olho para o Brasil, eu vou ter aquelas diferenças regionais. O mesmo vale para a Europa, vai. Se você olhar para a Europa, tem uma diferença bastante significativa aqui, ó. Pensando em termos de Espanha, pensando em termos de França, ou mesmo pensando do ponto de vista aqui da Holanda, da Bélgica, em termos de urbanização. Tá claro? A Islândia é a mesma coisa, com urbanização acima de 90% de sua população. Quando eu olho regionalmente, vindo aqui para o sudeste, sul-sudeste do continente europeu, também tem uma taxa de urbanização um pouco menor, mas mesmo assim ainda superior a 60% da população morando em áreas urbanas, ou seja, morando em cidades. Aí olhando para as maiores concentrações de populações urbanas, Então a região metropolitana de Paris, com mais de 10 milhões de habitantes, a região metropolitana de Londres, com mais de 8 milhões, o Vale do Ruhr. Vale do Ruhr é aquela junção dos rios Rhein e Ruhr e que vão percorrer aí os trechos mais industrializados da Europa. O rio Ruhr é um rio na Alemanha, de forma específica. E aí, você tem lá uma área de 7 milhões de habitantes. Aí Madrid, na Espanha, Milão, na Itália, Barcelona. Então, assim, temos grandes centros urbanos ou grandes concentrações urbanas no continente europeu. Quando se fala de grandes concentrações urbanas, vem à mente das pessoas o conceito de megalópole. Então, o que é uma megalópole? É a junção ou a conurbação de duas ou mais metrópoles, mesmo que entre elas ainda existam áreas não urbanizadas. E aqui na Europa, os vales, tem uma megalópole chamada de Renana, que vai incluir o rio Reno, pegando um trecho da França, e o Ruhr, pegando um trecho da Alemanha, área de industrialização, grande concentração de populações. Seguindo adiante, então, olhamos para a urbanização, Europa muito urbanizada, maior taxa de urbanização do mundo, comparando aí com os outros continentes. Do ponto de vista econômico, nós vamos dar uma olhadinha aqui, Então, o que é o PIB geral?
O PIB é a soma das riquezas produzidas no país durante um período de um ano. Então, o maior PIB europeu, né, com esses dados aqui de 2020, era o da Alemanha, de 3,3 trilhões de dólares, seguido pelo Reino Unido, né, 2,2 trilhões, a França com 2,3 trilhões e por aí vai, ok? Quando a gente olha para o PIB per capita, o que é o PIB per capita? É a renda per capita. É como se eu pegasse esse PIB e dividisse pelo conjunto da população. Então, nós temos países europeus, né, com PIBs per capita menores do que 15 mil dólares anuais. Temos, né, aqui a Ucrânia, Moldávia. E no caso da Ucrânia, hoje, né, em função da guerra, provavelmente, se esses dados fossem atualizados, o número já não seria mais esse, porque a economia ucraniana está dilacerada em decorrência da guerra. Mas isso confirma, comprova ou reafirma aquilo que já foi dito aqui, que você já também conhece, né? A qualidade de vida europeia é boa. A Europa é uma região do mundo, ou seja, os países europeus, em sua maioria, eles foram eficientes na distribuição de renda, na construção de um estado de bem-estar social ou de qualidade de vida para suas populações, o que deu a eles, né, uma grande qualidade de vida, e isso vai repercutir também no PIB per capita. Para encerrar, olhando um pouco a evolução do PIB per capita, eu gostei desse gráfico, né, porque ele vai pegar lá desde 1750, olha. Em 1750, o PIB per capita português é um dos mais altos da Europa, mas desde meados do século XIX, que se mantém, né, desde meados do século XIX, que se mantém como um dos mais baixos. É uma publicação portuguesa, tá? Então foram usados aqui dados do projeto Madison até 1950 e do Eurostat, de 2000 a 2021, tá certo? Então tem a fonte bonitinha aqui, foi produzida em agosto de 2022. Veja que Portugal tinha mesmo, né, um poder gigantesco aqui, depois tem um dos PIBs per capita mais baixos. Depois vem a Espanha, a Itália, veja que alguns países, né, a Itália, por exemplo, estava lá em cima, também foi caindo, depois se elevou em 2000, voltou a cair, tá, em 2021. 2021, a gente não pode esquecer que tem 2021 tem a questão da pandemia, né, que acabou puxando para baixo aí em função do fechamento da economia em vários lugares e que com certeza repercutiu nesses dados no último trechinho. Mas tem países que, assim, exemplo da Alemanha, que, né, tem apresentado crescimento significativo, a Bélgica, né, com crescimento também significativo, e quando nós olhamos a Suécia e Finlândia, que estavam lá embaixo, né, começam a subir, e no caso especificamente da Suécia, vai lá para cima, tá? Os Países Baixos, interessante, em termos de PIB per capita, em 1750 tinha o maior, vai cair um trecho aqui depois com o processo do avanço da industrialização, mas volta a partir de 2000, né, dos anos 50, vai crescendo, 2000 e 2021, tá? PIB per capita é só um item para a gente olhar. Aí vem o quê? A distribuição de riquezas. Você já deve ter visto, tá, o chamado índice de Gini. O que é o índice de Gini? É um indicador de qualidade de vida, ou um indicador socioeconômico que foi criado por esse matemático chamado Conrado Gini, e ele mede o quê? Mede o nível de concentração de renda ou de distribuição de renda. Você pode escolher, né, por qual caminho você vai. Ele é um indicador, a exemplo do IDH. O IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, ele é feito a partir de 3 referenciais: a escolaridade, tá, a longevidade e a renda. Então, a partir desses 3 indicadores, você tem países com, tá, IDH muito alto, IDH médio e IDH baixo. No caso do índice de Gini, ele também vai de 0 a 1, só que é o inverso do IDH. No caso do IDH, quanto mais próximo de 1 você tiver, melhor, né, será a sua condição. No caso do índice de Gini, quanto mais próximo de 0 o país estiver, melhor é a distribuição de renda. Então, nós vamos olhar aqui, nós vamos perceber aquela coisa básica, né? Olhando para o continente, você vai encontrar vários países com 0,3, 0,2 alguma coisa, né? 0,3 de novo, tal. E assim, apresentam as maiores concentrações no cenário, né? Olha aqui, a Rússia, por exemplo, 0,4, tá certo? E aí, tá, a gente vai ter aqui para o sul também um pouquinho de aumento. Para falar a verdade, eu fiquei na dúvida agora de que país é esse, e sinceramente, esse último aqui não localizei.
mas de toda forma 0,4. Então a Rússia, dentro desse contexto, é aquele país que tem a maior concentração de renda. O índice de Gini, gente, ele trabalha por setores, né? Então ele vai pegar os 10% mais ricos, os 10% mais pobres, o 1% mais rico, 1% mais pobres, os 20% mais ricos, os 20% mais pobres. Então ele costuma, né, comparar de forma mais eficiente ou de forma mais específica os 20% mais pobres com os 20% mais ricos da população. Mas o que a gente percebe é que a Europa, de maneira geral, distribui bem a renda, com exceção aí da Rússia, certo? E fechando o tema, tá? População ou quadro humano, ou na realidade aspectos populacionais ou demográficos na Europa, vem os deslocamentos ou os fluxos populacionais. Então aqui, atenção para os termos, né? Migração é interna, é aquele movimento que a pessoa faz dentro do próprio país. Emigrar é sair do seu país de origem. Então, o emigrante e o imigrante são exatamente a mesma pessoa, porque emigrar é sair. Quando ele chega no país de origem, ele é imigrante, ok? Perdão, quando ele chega no país de destino, não de origem. Quando ele sai do país de origem, ele é imigrante. Quando ele chega no país de destino, ele é imigrante. O exilado é uma pessoa que foi obrigada a deixar o seu país, ela é banida. Então, infelizmente, temos situações disso no mundo? Ainda temos. E, por fim, o refugiado. Quem é um refugiado? Aquela pessoa que, por pressão, então, por falta de opção, por ser perseguida, por motivos relacionados aos grupos étnicos ou raça, religião, nacionalidade, grupo social, opinião política, essas pessoas não conseguem permanecer em seus países, ou em função de guerras, em funções de conflitos de forma específica, ou até mesmo de fenômenos naturais. Então, o refugiado é alguém que faz uma migração absolutamente forçada, tá certo? Também temos que olhar para isso. Ficou faltando aqui, transhumância. Transhumância é uma migração de uma área rural para outra área rural. Migração pendular é uma migração de uma área urbana para outra área urbana. Então, você vai ter alguém que mora, por exemplo, pegar uma situação específica aqui no Brasil e mais especificamente em São Paulo. Alguém que mora em São Paulo e trabalha em São Bernardo, que é um município da região do Grande ABC. Ou mora em São Bernardo e trabalha em Santo André. Então, é aquele movimento que desloca milhões de pessoas todos os dias, durante o período da manhã, para ir para o local de trabalho e durante o período da tarde, de volta para a moradia. Êxodo rural é a migração do campo para a cidade e acabou fechando. No caso europeu, o que nós vamos ter? A Europa é um dos grandes centros de atração de população. Então, nós temos os principais países emissores, que são esses países que estão em verde, nós temos os principais países receptores, que são esses em amarelo aqui, e nós temos os polos de atração. Então, um grande polo de atração na América do Norte, de forma mais específica para os Estados Unidos, um grande polo de atração na Europa, principalmente nos países da Europa Ocidental, um grande polo de atração aqui no Oriente Médio, mas pegando especificamente a Arábia Saudita, e um grande polo de atração aqui na Austrália. Então, olhando para o cenário europeu, o que nós vamos ter? Cenário europeu. Então, nós tivemos durante um tempo na Europa uma emigração? Sim. Houve um período lá, por exemplo, nós pegamos o entre guerras, e se nós pegarmos lá antes do processo de desenvolvimento da indústria, final do século XVIII, por ali, início do século XIX, muitos europeus saíram dos seus países de origem e foram para vários outros lugares do mundo. Um pouco antes para os Estados Unidos e um pouco depois desse processo aí para, por exemplo, o Brasil. Mas vamos olhar lá. Quem está saindo? Sai normalmente devido a quê? Devido a fatores socioeconômicos de repulsividade, ou seja, está sendo expulso por quê? Fome, desemprego, catástrofe natural, algum conflito armado, perseguições étnicas, políticas e religiosas. Quando escolhe um lugar para ir, normalmente escolhe pensando em quê? Fatores relacionados à perspectiva de encontrar um emprego, de estudar, de ter terra, por exemplo, para
cultivar, de ter moradia, de ter melhor qualidade de vida. Então, o saldo entre a emigração e a imigração, né, vai dar o quê? Vai dar um aumento da população, uma redução da população. Então, quando eu falo de saldo migratório, eu tenho que olhar, né, quantos saíram e quantos entraram, imigrantes, né, e quantos saíram. Então, nesse quesito, os países que têm adotado a imigração como sendo uma estratégia para repor a sua população, eles têm tido o quê? Uma entrada maior de pessoas do que de saída dessas pessoas, e isso tem contribuído para, né, estabilizar o crescimento. É o caso, por exemplo, aqui, deixa eu voltar, dos Estados Unidos. A taxa de crescimento da população dos Estados Unidos, interna, é em torno de 1,6%. Como eles recebem uma grande quantidade, por favor, recebiam uma grande quantidade de imigrantes, essa taxa, né, chega aos 2,1%. Aí, olhando para as migrações ainda, o que nós vamos ter? Nós vamos ter aquelas chamadas migrações qualificadas. Não estou tratando especificamente da Europa aqui, mas a Europa é uma daquelas áreas onde, né, recebem muitos imigrantes qualificados. Então, aquela população que está no seu país de origem, tem alta qualificação técnica profissional e procura um outro lugar para trabalhar. Então, na chamada América anglo-saxônica, nós vamos ter uma grande, né, procura, Estados Unidos e Canadá, nos países da Europa, de maneira geral, no Japão, de maneira geral, na Austrália, Nova Zelândia, de maneira geral, e em alguns países aqui dos estados do Golfo Pérsico. A exemplo, agora há pouco estava mostrando a Arábia Saudita. E tem aqueles países onde você vai ter o quê? A forte imigração. Então, Peru, Colômbia, na América Central e Caribe, no México, na Bolívia, no Paraguai, os países aqui da África Central e Austral e por aí vai, tá certo? Então, este é um aspecto das migrações, mas tem um segundo aspecto das migrações que diz respeito a quê? Na Europa, com a formação da União Europeia, tá? O início do processo é nos anos 50, mas com a formação da União Europeia nos anos 1992, foi estabelecido o chamado, né, Tratado Schengen. O Tratado Schengen é aquele tratado que pressupõe a cidadania europeia. Então, tem muita migração interna na Europa. E aí os países, as populações estão indo de onde para onde? Normalmente daqueles países mais pobres ou menos ricos para os países mais ricos e mais desenvolvidos, né? Então, é sempre naquela perspectiva de procura de emprego. Tá certo? Procura de melhoria de vida. Veja que as setinhas maiores aqui vão incidir, por exemplo, né, para a Alemanha, vão incidir aqui para a Itália, para a Espanha, ou mesmo vindo aqui de alguns lugares, né, como por exemplo de Portugal, para a França. Mas são esses os processos. Então aí estou falando intra na região, ok? Dentro da própria Europa. E para fechar, tem aquela questão dos imigrantes que estão em situação irregular. Então, quem são os imigrantes em situação irregular? Normalmente, aquela galera que tem baixa qualificação, né? Aquela galera que tenta desesperadamente entrar naquele território para conseguir um emprego, para conseguir melhorar de vida, ok? E aí, dentre este grupo, veja, eu estou falando de imigrante irregular, aquele cara que, né, vai tentar entrar ilegalmente. E nesse contexto aqui da imigração irregular, tem o caso dos refugiados também. Tá certo? Então, olhando para isso, tem as rotas. A galera que vem do norte da África aqui tenta entrar pelo Estreito de Gibraltar, pelo sul da Itália, né? Tem uma grande presença aqui pela Turquia, atravessando o Estreito de Bósforo e tantos outros lugares. Então, você tem aí algumas rotas, né? Rotas usadas pelos irregulares, que é uma tentativa de ingressar aí neste mundo. Pensando nos refugiados, né? Pensando neste grupo específico dos refugiados, então os refugiados se inserem numa migração. Qual migração? As migrações forçadas, ok? Então, qual é a origem desses refugiados? Eles vêm normalmente de lugares que estão tendo tensões políticas, conflitos e catástrofes naturais. Qual é o destino? Muita gente acha que os refugiados eles vão se direcionar para os países mais ricos. Muito pelo contrário, né? O destino dos refugiados acaba sendo aqueles países mais próximos das zonas de conflito. Por quê? Porque é o desespero. Então, quem tem algum dinheiro, quem consegue se organizar minimamente, né, ou estava ciente daquilo que estava acontecendo, e aí consegue tentar ir para outro lugar, ok.
Mas no mundo, infelizmente, nós vivemos uma crise atualmente dos refugiados. E esta crise dos refugiados, ela tem provocado muitas situações absolutamente devastadoras na Europa. Então, por exemplo, olha, Mar Mediterrâneo, número de mortes de imigrantes, pessoas que tentam entrar na Europa através aqui do Mar Mediterrâneo e que tem, obviamente, muitas das vezes, você tem o naufrágio dessas embarcações e aí você tem números de mortos extremamente elevados. Não deveria morrer ninguém, obviamente, mas vamos pegar aqui, só nesse março de 2015, 1.222 imigrantes morreram tentando atravessar ilegalmente aí para a Europa. Então, o caso dos imigrantes ilegais, o caso dos refugiados, são casos que colocam esses dois temas, ou pelo menos deveriam colocar esses dois temas como temas muito importantes para se entender qualquer região do mundo, principalmente a Europa. E na Europa, em decorrência dessa chegada dos imigrantes, em decorrência do aumento da crise em alguns lugares, crises econômicas, políticas, em decorrência do crescimento de situações de racismo e de xenofobia, o que tem acontecido na Europa? Tem acontecido atos de violência, tem acontecido processos que têm levado ao fechamento. Um dos argumentos dos britânicos lá para sair do Reino Unido, não, para sair da União Europeia, diz respeito também à questão dos imigrantes, tá certo? Então, crescimento do racismo e da xenofobia. Qual é o discurso do racista e do xenófobo? Ele tem medo de uma perda de identidade nacional. É como se assim, agora eu vou deixar de ser alemão, eu vou deixar de ser italiano, eu vou deixar de ser português, eu vou deixar de ser qualquer outro, de qualquer outra nacionalidade, porque chegaram os imigrantes. Gente, você não perde a nacionalidade, Não há uma questão de nacionalidade, porque você vai ter um contato com outras culturas, com certeza vão haver mudanças, mas perda de identidade não vai acontecer. Ela vai continuar sendo francês, alemão, português e por aí vai. Crise no mercado de trabalho. Crise do mercado de trabalho está relacionada à questão econômica e não necessariamente ao imigrante. O imigrante não é causador do desemprego. Acontece que você daí do seu lado, eu daqui, nós sabemos o seguinte: quando você tem um imigrante que chega num determinado lugar, ele está absolutamente empenhado em conseguir um emprego, em conseguir renda. E aí ele vai topar trabalhar por um valor menor. Ele vai topar trabalhar com menos direitos ou com 100 direitos trabalhistas. E isto faz com que uma outra galera seja desempregada, mas não é o imigrante, é aquilo que está sendo posto. Ok? Então, essa crise no mercado de trabalho tem feito acentuar-se aí um discurso contra os imigrantes. E, por fim, aquela questão da intolerância religiosa, aquele medo do crescimento do islamismo no mundo, aquilo que é chamado de islamofobia. Então, tudo isso tem provocado problemas. Eu agradeço demais, cheguei aqui ao final desta aula, falando sobre aspectos humanos, tem muita coisa, provavelmente tem coisas que eu comentei a mais, tem coisas que eu comentei a menos, mas aí você pode deixar o seu comentário no vídeo, que eu tento te responder. Minhas sugestões aqui, lembretes importantes. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, porque isso é fundamental para a gente. Curta e compartilhe esse conteúdo, porque ele também vai ser fundamental para a gente. E você que está aí do outro lado, me acompanha até aqui, ajude-nos na divulgação do conhecimento, divulga aí o canal da Escolha Educação, porque nós estamos atuando de forma 100% voluntária em prol do conhecimento. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pelo seu carinho, obrigado pelo seu comentário. Sigamos juntos por aqui e até uma próxima aula. Tchau, tchau.